Olá, meus queridos, sejam bem-vindos! E nós estamos respondendo as perguntas que foram deixadas aqui na comunidade do YouTube quando abrimos para as perguntas. Por isso que é importante você ser inscrito aqui do canal. Pergunta dele diz assim: André, você acredita que quem trai pode, de alguma forma, ainda amar como homem ou mulher, o parceiro ou parceira que foi traído? É possível amar e trair ao mesmo tempo? Rapaz, a sua pergunta está vindo de encontro com uma reflexão que eu acabei de fazer. É que foi ao ar ontem, né? É que eu estou gravando tudo no mesmo dia, mas vocês estão assistindo em dias distintos. Então foi ao ar ontem às 11 horas. E eu estava falando justamente sobre isso, que quer dizer, o André de antes falaria, jamais quem ama não trai. Isso aí, o André de antes falaria isso. Porém, naquela reflexão que eu fiz ontem, eu falei justamente sobre a compulsividade. E pessoas que hoje em dia, elas podem amar sim. Elas podem amar, porém, elas não conseguiram abrir mão de uma outra coisa. Porque você sabe que tudo na vida requer uma renúncia. Ou seja, por exemplo, se eu quiser estudar, se eu quiser passar num vestibular, eu vou ter que renunciar muitos churrascos, muitas baladas. Não é assim que acontece com muitos jovens, jovens que estão aí às portas de um vestibular, eles têm que renunciar muitas coisas. Talvez eu vou ter que renunciar uma semana na praia, porque eu tenho que estudar, eu preciso estudar. Então vou ter que renunciar a um baile, uma festa, São renúncias que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Não é verdade, gente? A gente tem que renunciar a algumas coisas. Então, eu não posso querer abraçar o mundo porque não vai rolar. Eu quero passar no vestibular, então não adianta eu querer ter uma vida, né, de sair toda noite. Por quê? Porque, cara, eu não estou estudando. Não adianta eu querer ter uma vida em que eu trabalho de manhã, à tarde eu durmo a tarde inteira e à noite eu vou para academia, eu treino, depois eu saio, né, vou jogar videogame na casa dos meus amigos, entendeu? Chego meia-noite, 1 hora, vou dormir, no outro dia eu trabalho, meio período, à tarde eu durmo, entende? Fico lá boiando, não vendo nada. Não vou passar no vestibular. Então, tem determinadas coisas que tudo na nossa vida é assim. São renúncias que a gente tem que fazer. A pessoa que ela quer eliminar alguns quilos, ela vai ter que fazer algumas renúncias. Ela vai ter que renunciar, cair de boca naquele bolo maravilhoso. Não é verdade, gente? Quem tem que controlar a boca sabe. Eu não preciso fazer isso. Pelo contrário, eu tenho que abrir a boca, porque o meu objetivo é ganhar peso. Mas eu tenho que fazer algumas renúncias. Ou seja, eu tenho que renunciar, se eu quiser seguir a dieta que o meu nutrólogo passou, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Então, tenho que renunciar a alguns tipos de fritura, entende? Eu tenho que seguir a dieta que ele me passou para que eu possa, ganhar os quilos que estão, almejados e são pretendidos que eu ganhe aqueles quilos. Tudo na vida é assim. São renúncias. Agora, se eu estou num relacionamento onde pressupõe que haja fidelidade, então eu vou ter que renunciar às outras pessoas. E é isso que... Aí é que tá. Aí é que tá. Vou pegar alguns exemplos aqui para você, que eu não dei naquele vídeo das 11 de ontem, para você talvez entender um pouco melhor o que são esses impulsos. E por isso que a gente tem que controlar os nossos impulsos. Uma pessoa, ela ama
o corpo que ela tem, por exemplo, ela emagreceu, perdeu 20 quilos. Nossa, ela ama o corpo que ela está hoje, ela ama. Ela está fascinada com o corpo que ela está hoje, ela está entrando nas roupas que ela não entrava, então ela está se sentindo plena. Só que, cara, apareceu um bolo ali na frente dela que ela tá aguada. E aí ela não aguenta. Então, essa impulsividade, esses impulsos acabam naquela hora falando mais alto, tipo, o que é um pedaço de bolo? Só que talvez seja esse pedaço de bolo que depois então vai desencadear uma outra guloseima amanhã, uma outra, sabe, um outro docinho depois de amanhã. Então, tudo começou com aquele pedaço de bolo. E aí, esses impulsos, eles começam a ganhar força dentro de nós. Estou dando esse exemplo para você entender que a pessoa amava o estilo de vida que ela tinha, o corpo que ela conseguiu entrar dentro das roupas. Ela amava aquilo? Amava. Só que ainda assim ela caiu de boca naquele bolo. Então, a gente tem que entender que às vezes num relacionamento acontece isso. Eu amo a pessoa com quem eu tô? Amo. Só que naquele momento os meus impulsos falaram mais alto e eu acabei caindo de boca numa outra pessoa. Vocês estão entendendo a comparação? E talvez, infelizmente, é aí que mora o perigo. Às vezes, esta pessoa, assim como a pessoa que caiu de boca no bolo e aquele bolo foi a porta de entrada para que depois então viessem outras guloseimas, às vezes, a hora que eu caio de boca em alguém, é a porta de entrada para que depois, infelizmente, isso acabe se repetindo. Não estou dizendo que isso é regra. Tem gente que caiu de boca num bolo, se arrependeu amargamente e depois se manteve num propósito firme. Não, eu vou seguir minha dieta à risca. Não, eu não quero mais, gente, eu não quero mais ter que chegar numa loja e não entrar na roupa que eu gostaria de vestir. Então eu coloco aquilo ali como, sabe, e aí eu consigo renunciar, aquilo serve. Não, pelo amor de Deus, eu comi, senti a consciência pesada e não quero mais. Então, isso pode acontecer também com quem trai? Também. Principalmente porque, né, a energia sexual ela é muito forte. Então, o impulso sexual e todas as coisas que estão envolvidas aqui é muito mais forte do que um pedaço de bolo. É muito mais forte. Por isso que também o arrependimento é proporcional ao impulso inicial. Então, o arrependimento, a culpa, pode fazer com que a pessoa se arrependa, pode fazer com que a pessoa de fato perceba o que ela fez? Pode. É regra? Não. Tem como eu falar, olha, se a pessoa traiu, ela vai se arrepender. Isso pode acontecer? Não necessariamente. Tem gente que trai e de fato se arrepende e aí ainda volta e volta, nossa, 1000 vezes melhor e 1000 vezes mais decidida sobre o sentimento e o amor que tem por aquela pessoa? Com certeza. Agora, tem gente que trai e isso depois então abre porta para mais um petisco. Tá entendendo? Mais um petisco amanhã, mais um outro depois. Então, isso vai virando meio que uma rotina e um hábito. Pode ser que isso aconteça também? Pode ser. Então, quisera eu fechar a questão aqui. Não, meus queridos. A pessoa que trai uma vez, trai sempre. Não tem como eu fechar a questão desse jeito. É mais fácil, muitas vezes, para a pessoa acreditar nisso. Porque ela quer tomar uma decisão e aí acreditar nisso de que quem traiu uma vez, trai sempre, acreditar nessas frases prontas como se o ser humano fosse uma máquina, né? E então, deu esse defeito, vai dar sempre. E não é assim. É mais fácil, né? Ter essas receitas prontas, ter esses modelos prontos, é mais fácil.
porque assim pelo menos eu tomo a decisão e boa. É difícil ficar com a dúvida, né? Ah, e se eu perdoar e depois acontecer de novo? E se eu não perdoo e a pessoa de fato estava arrependida e ia mudar comigo? Aí é que tá. Essa é a dúvida, como Sartre dizia, é a dúvida que nos angustia, porque a gente vai ter que escolher. E Sartre falava que isso nos angustiava, porque estamos diante das escolhas, somos condenados a ser livres. E justamente porque eu sou livre, eu vou ter que analisar cada coisa e eu vou ter que escolher. Tá, aí a pergunta continua, mas provavelmente eu acho que eu já respondi tudo que estava aqui, né? Traição é a prova do fim do amor? Adúltera tem cura? Como restabelecer uma relação com alguém que te traiu e acreditar que ainda existe amor e confiança? Como descobrir um potencial traidor? Olha, meu querido, descobrir um potencial... Todas as outras perguntas eu já respondi enquanto fui fazendo essa reflexão. Agora, como descobrir um potencial traidor? Olha, veja bem, tem sinais que às vezes podem indicar ou dar indícios de que a pessoa está traindo? Tem sinais que podem dar esses indicativos. Então, por isso que a gente tem que, às vezes, prestar atenção, não ser aquela pessoa totalmente desligada. Às vezes a pessoa ela tem um ato falho que acaba soltando alguma coisa. Agora, isso é regra, por isso que eu estou dizendo. A gente quer que o ser humano seja uma máquina. Então eu vou analisar isso aqui vai me dar certeza disso. Eu conheço pessoas, prestem atenção, gente. Eu conheço pessoas que são extremamente cafajestes, traidoras, sem vergonhas, cretinas. Nossa, André do céu, só de ver a pessoa me dá um certo nojo. Eu sei que é uma expressão forte falar que você tem nojo de alguém, mas me dá nojo, porque assim, a pessoa é puta merda, sem vergonha ao extremo. Ao extremo. Porém, é uma pessoa que não deixa rastro nenhum. Nenhum, gente. Né? Ele tá noivo, é o melhor namorado do mundo, a noiva dele acha que achou o príncipe. Mas se vocês soubessem o que tem por detrás desse noivo, é que eu conheço uma pessoa que se envolve com ele. Por isso que eu sei dessas coisas. Só que, né, gente, eu, claro, tenho que manter sempre o sigilo e o meu profissionalismo de sempre, né? Mas só que essa pessoa eu conheço real, tá? Não é de atendimento, não é essa pessoa eu conheço real, né? Só que quando eu vejo essa pessoa, eu falo, só que ao mesmo tempo essa pessoa nem desconfia que eu sei o que está nos bastidores dela. Ela nem desconfia. Né? Esse cara, esse noivo, ele nem desconfia que eu sei de tudo que está nos bastidores dele. O que ele faz, como que faz, a forma que... Ai, pelo amor de Deus. Então, às vezes isso... Outro dia me perguntaram, André, você não se desgasta com tantas histórias? Olha, esse tipo de coisa às vezes me desgasta. Ou seja, eu saber os dois lados da moeda, eu saber o que está nos bastidores da pessoa e ver ali que ela mostra uma outra coisa e outra pessoa acredita piamente naquilo ali, aquilo às vezes me dilacera. Só que óbvio, né? Eu não sou justiceiro. Não sou eu que vou chegar lá e vou falar assim, esse cara aqui, ele não presta, não sou eu não sou justiceiro. Eu sou um cara que tem que ser profissional. Eu tenho que escutar, guardar e ficar comigo. E depois são as pessoas que têm que tomar as decisões do que elas devem fazer, não é verdade? Por isso que eu estou dizendo, existe uma regra? Não existe. Esse cara, por exemplo, esse noivo aí, ele não dá indício nenhum de que ele tem uma vida podre. Nossa, é demais. Agora, por isso que eu falo, gente, não dá para a gente fechar uma coisa como se fosse, então, uma máquina.
né? Apontou, apareceu esse defeitinho aqui, é problema daquele cabo, é problema daquele fio. Apresentou esse defeitinho aqui, é problema daquele chip, tem que trocar o chip. Apresentou esse defeitinho aqui, é problema do teclado. Quando aparece esse tipo é o teclado do computador que está com defeito. Então, cara, o ser humano não é assim. O ser humano não pode ser catalogado desse jeito. A gente pode prestar atenção em alguns sinais e devemos prestar atenção, mas não significa que isso vai ser a regra, isso pode nos alertar. Às vezes, sabe, mínimos sinais podem nos alertar para alguma coisa. Então, estejamos espertos e saibamos também analisar o contexto, como eu disse aí, da questão da traição. Saibamos analisar o contexto, seria excelente se tivesse, então, uma receita pronta. Aconteceu isso aqui, é assim que você tem que agir, é desse jeito, pronto, acabou. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quisera eu chegar aqui com uma receita pronta, uma fórmula mágica de como você deve agir, e então ditar regras, pelo amor de Deus. Eu deixaria de ser o profissional que eu sou, enfiaria toda a minha filosofia e toda a reflexão que a filosofia me proporcionou, enfiaria no ralo, sabe? Então, não pode ser feito isso. A gente tem que aprender a analisar o todo da nossa vida, da nossa história, perceber determinadas coisas e a gente tem que escolher e ter a postura diante daquilo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. E claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre os meus livros, certo? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E se você não me segue ainda lá no Instagram, me siga lá porque eu coloco muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.